E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e, como um bom filho que a casa sempre torna, estamos aqui para falar de mitologia. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui é discutir o conceito de deuses primordiais, ou seja, os deuses que primeiro existiram nessa mitologia grega, para você entender um pouco do funcionamento desse universo, como ele foi se compondo também. Eu sei que é um tema que gera muito interesse, mas que tem uma difusão um pouco errada desses conteúdos, não baseados em textos mais literários, que, sinceramente, é a única fonte para você entender essa mitologia. O que eu tô querendo dizer é que esse vídeo aqui, ele não é baseado em fontes da Wikipédia ou no que o ChatGPT disse aqui para mim. Na verdade, eu tô me baseando constantemente nesse livro aqui, chamado Teogonia, do Hesíodo. Para quem tiver curiosidade, essa edição aqui é da Martin Claret, ela foi traduzida pela Regino. Eu acho que é uma tradução boa para quem tá um pouco com medo de ler esse tipo de conteúdo, mas eu acho que é um trabalho bem legal, porque tem muitas notas interessantes, tem muitos comentários para ajudar você. O que eu quero dizer aqui não é que é um livro muito complicado, coisa e tal, mas pode ser um livro um pouco frustrante para quem tá esperando pegar um livro de mitologia, porque é só um longo catálogo do cara falando sobre os deuses, e tem algumas narrativas assim, mas pode ser uma leitura um pouco embaraçosa, tá? Antes de você entender quais são os deuses primordiais, eu acho interessante a gente começar a entender o que eles são. A gente precisa entender que esses deuses primordiais é como se eles representassem uma força bruta da natureza, básico do básico que vai constituir todo um universo. Isso é muito interessante porque esses deuses primordiais, apesar de alguns deles ter uma importância muito significativa na história da teogonia, vamos dizer assim, né, na história da mitologia grega, são deuses que você vai reparar que são bem menos complexos do que os outros deuses que a gente já está acostumado a lidar, como Zeus, como Apolo, como Afrodite, que enfim, são deuses derivados desses deuses que são forças primordiais, forças da natureza. Segundo Hesíodo, a gente tem 4 deuses primordiais. O primeiro deus que a gente tem é chamado de Caos, mas também pode ser entendido como o abismo. O Caos ele já é um personagem que já gera uma certa confusão por causa desse nome dele. Ele não é necessariamente relacionado à desordem e à confusão. Por isso que ele tem essa segunda tradução dele, que seria uma tradução mais correta no sentido, mas não tão certa na questão da sonoridade, mas ele tem esse sentido de fenda, de buraco, de espaço. Então, o abismo, ou o caos, ele é esse vazio que literalmente vai ser preenchido pelos outros deuses primordiais. É o local onde o mundo vai se formar. O próximo deus que a gente vai ver é Gaia, a Terra, que é o referente básico de toda a existência. Gaia já é um personagem muito interessante porque ela é a natureza, tá? E ela era uma deusa cultuada. E quando eu falo que Gaia é a natureza, ela é a natureza mesmo, em sua essência, em todo o seu poder primitivo. O terceiro deus que vai aparecer é o Tártaro, que é o mundo subterrâneo. E isso é muito interessante porque a gente já percebe como vai sendo construindo esse mundo. A gente tem um espaço, que é o abismo, depois você tem a terra, que é Gaia, e precisa de um sustento para essa terra, que é Tártaro, o mundo subterrâneo. É lá onde vai ficar Hades, que é o mundo dos mortos. E por que o mundo dos mortos ele vai ficar exatamente no Tártaro, no subterrâneo? Porque os gregos acreditavam que a presença da luz, do sol, é um sinônimo de estar vivo. Então, a privação da luz é, portanto, a morte. E por isso que o Tártaro, ele sempre vai ser descrito como um lugar úmido, como um lugar bolorento, justamente porque se relaciona com essas coisas que são derivadas da privação de luz. Um lugar que é muito escuro e um lugar que não recebe luz, obviamente é um lugar mais úmido, mais bolorento. Então, de novo, recapitulando, a gente tem o espaço, que é o abismo, a gente tem Gaia, que é a terra, e a gente tem o alicerce da Gaia, que é o Tártaro. Falta o quê? O céu, você deve se imaginar, mas o quarto deus primordial é uma coisa que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, porque não é o céu, é Eros. Quem já manja um pouquinho de mitologia pode ficar um pouco confuso quando encara o Eros, porque segundo a crença que é mais disponibilizada pra gente atualmente, Eros seria filho da Afrodite, e não um deus primordial que existiu antes mesmo da Afrodite existir. Mas eu acho que já é uma coisa que a gente já pode anotar,
A mitologia grega e a cultura grega no geral era uma cultura oralizante, era uma cultura oral que passava os seus conhecimentos através da poesia e da cultura oral no geral. Então era muito comum que existisse diversas versões de alguns mitos. Porém, a informação que a gente tem no texto do Hesíodo é que Eros, na verdade, ele seria uma força primordial, um desses deuses primordiais, mas faz muito sentido. Eros, ele é literalmente o desejo, mas o desejo sexual, no caso. Ele é a força procriadora que potencializa a geração cósmica, juntando os contrários, ou seja, o homem e a mulher, numa sedução erótica. E que Hesíodo até diz que é uma força que é irresistível aos homens mortais, que inclusive nem existem ainda, e aos próprios deuses. Eros, se a gente pode resumir, é literalmente o instinto que uma criatura tem em fazer sexo. É literalmente isso. E faz muito sentido ele ser um deus primordial, porque é uma parada completamente instintiva de qualquer espécie animal. Eu acho que vale o comentário também, porque muitas pessoas podem começar a se perguntar como que surgiu essa história do Eros virar filho da Afrodite, a ponto de que ele vai se transformando no Cupido e cada vez vai virando um menino, uma coisa muito pequena, uma criança, com esse símbolo de amor e etc e tal. E enfim, segundo o próprio Hesíodo, quando Afrodite vem a nascer, o Eros ele se subjuga e entra no secto da Afrodite. Porque a Afrodite ela é a deusa complexa por essência do sexo, e não só do instinto em fazer sexo. É só você imaginar o seguinte: Eros, que beleza, é um deus primordial, ele é mais antigo que a Afrodite, mas ele é bem menos complexo. Ele é só a força procriadora, né, que geraria o cosmos. E a Afrodite, ela é a deusa do sexo, ou seja, ela abrange de certa forma essa força procriadora de fazer sexo. Ela vai abranger o próprio sexo, a sedução, o engano, o flerte, os sorrisos. Portanto, é natural que Eros, por ser um deus menos complexo, ele se subjugue e fique ao mando de Afrodite. Porque é exatamente isso que acontece. Diversos deuses vão fazer parte do que eles chamam de secto da Afrodite, que é basicamente um grupo que vai acompanhar a Afrodite e que designa vários poderes relacionados ao sexo. E esses poderes, por se relacionarem ao sexo, obviamente vão ficar sob o domínio de Afrodite. Eu volto àquele negócio de que é muito comum existir versões diferentes de um mito. Então, com o passar do tempo, Eros ele foi passando de súdito e acabou se transformando em filho. E de novo, ele foi se diminuindo até ser uma criatura como o Cupido que virou na mitologia romana. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve no canal também, cara. Mas a gente já tem um panorama geral e a gente já tem desenhado aqui os 4 deuses primordiais. Você tem o abismo, que é o espaço onde esse mundo vai ser criado. Você tem Gaia, que é o sustento da Terra. Você tem o Tártaro, que é o sustento de Gaia. E você tem Eros, que é essa força procriadora. O que o Hesíodo propõe aqui é uma construção. Para que alguma coisa surja, a gente precisa de espaço, a gente precisa de fundações e, claro, a gente precisa da procriação entre os opostos. A partir dos deuses primordiais, a gente vai começar a ter novos deuses, tá? E é muito legal porque alguns deuses vão se gerar assexuadamente, ou seja, sem a presença do sexo, mas outros deuses vão se gerar sexualmente, ou seja, através do sexo, já que Eros já está ali dominando toda essa força procriadora do cosmos. Tem um mecanismo bem interessante que o Hesíodo usa, que os filhos que vão começar a surgir, eles são todos baseados em polos opostos, que é até para facilitar a analogia e você compreender, porque vai começar a surgir muitos nomes daqui para frente. Mas, por exemplo, começa a surgir o dia e a noite. O dia é aquilo que a noite não é, e a noite é aquilo que o dia não é. Eles só funcionam em conjunto. Isso é um mecanismo muito interessante para facilitar para que a gente consuma esse conteúdo. Tá, mas quando que o cosmos vai se completar, né? Porque, de novo, a gente tem uma construção, só que essa construção tá sem teto. Tudo vai começar a partir de Gaia. Gaia vai gerar assexuadamente, ou seja, sem sexo, Urano, que é o céu. Urano, ou o céu, ele é uma coisa muito curiosa, porque ele tem uma simetria muito perfeita, tanto em função e tamanho, com Gaia. Gaia criou Urano muito semelhante a ela, porque o objetivo do céu é tampar esse espaço que vai ficar na área superior e ele precisa ter o mesmo tamanho
que Gaia. Junto a isso, a Gaia vai gerar assexuadamente as montanhas, que vai começar a tornar complexa a estrutura geográfica, e o mar, que é de uma natureza completamente contrária da mãe. E sim, isso é uma coisa muito curiosa, as montanhas são muito importantes para a cultura grega. Você vai ver o Monte Olimpo, você vai ver o Helicon, da onde surgiu, as musas, e no geral as montanhas, algumas eram até cultuadas. Tá, mas tem um grande problema em questão aqui. O Urano, ele foi criado para ser essa parte superior do mundo, tá ligado? Só que começou a acontecer um probleminha, que como tinha Eros aí incitando as pessoas sexualmente, e sendo Urano uma criatura masculina e Gaia uma criatura feminina, eles começam a ter uma geração sexuada, mesmo entre pai e filhos, e incesto não se aplica muito bem a essas forças primordiais, tá? Enfim, o Urano, como ele vai estar animado por Eros, ou seja, pela força criadora, ele vai começar a ter uma série de filhos com Gaia. Então ele tem o oceano, ele tem os titãs, e os titãs é literalmente os deuses antes de Zeus. E se a gente pode chamar atenção para um personagem específico, é Crono, que inclusive tem um vídeo dele aqui no canal, que é um personagem muito interessante porque ele é pai de Zeus e ele é um cara muito astuto. Ele até diz que é um personagem com curvo pensar. Eu acho esse epíteto maravilhoso, que mostra necessariamente essa condição oblíqua de pensamento do Crono. E o Crono é um personagem interessante porque ele tem uma hostilidade muito grande com o pai dele, Urano. Além do Crono, a gente tem a origem dos Ciclopes, também, que são as criaturas, os homens com um olho só, e surgem os Centimanos ou os Hecatonqueiros. Isso tem até no God of War Ascension, se eu não me engano. São criaturas com 100 braços, 50 cabeças, gigantes de pura força bruta. Mas como eu disse, começou a surgir um problema, porque Urano, ele é uma força primitiva também. E ele estava seguindo instintivamente a fazer sexo com Gaia constantemente, o que não permitia os próprios filhos dele nascer, porque sempre o bilau dele estava dentro da Gaia, e não tinha como ela parir as próprias crianças, porque ele não parava de meter nela. Não só isso, o Urano ele não estava cumprindo necessariamente com o objetivo dele, com a existência dele no cosmos, que era ser o céu. Porque se ele vai estar constantemente em cima da Gaia, metendo nela, o céu vai estar necessariamente colado com a Terra. E aí a vida não consegue existir. É muito inteligente o jeito que o Hesíodo conta essa história, porque a vida não consegue ser parida, porque o céu está em cima de Gaia. E ele usa analogicamente a figura do sexo para isso. Gaia ela já está enfadada do Urano em cima dela, e ela resolve se vingar desses crimes que ele está fazendo, porque afinal ele não está cumprindo com o propósito dele, e ela gera em suas entranhas uma pedra afiada, uma pedra dura, e convence um dos seus filhos, que no caso é o nosso querido Crono, a se vingar do pai. E numa armadilha extremamente ardilosa, quando Urano voltou para cima de Gaia para voltar pro Lepo-Lepo, Crono vai lá, pega o bilau do Urano e vlau! Vlau! Nossa, sangue na cara, que bizarro. Urano, nossa, ele tem um sofrimento, acho que é o maior sofrimento existente na cultura grega, que é ser castrado de modo tão ardiloso. E por causa disso, o céu vai se separar da Terra, porque ele não vai querer chegar mais perto de Gaia depois dessa. E isso, inclusive, explica o motivo pelo qual o céu não cai na Terra. Porque o céu quer a distância da Terra, porque a Terra cortou o pau dele fora. Inclusive, nada aqui é descartado nessa história, tá? Porque do pênis castrado de Urano surgem diversas outras criaturas. Por exemplo, do sêmen dele misturado com o mar vai surgir Vênus, vai surgir Afrodite, e do sangue do pênis vai surgir os gigantes, que são criaturas violentas, né? E vai surgir as Eríneas, que eu acho que é uma personagem muito interessante, porque elas são criaturas que vingam pessoas que fazem crimes com consanguíneos. Então, ou seja, uma pessoa que mata o pai por causa da herança, ele vai ser perseguido pelas Eríneas. E é muito curioso as Eríneas terem surgido do sangue do pênis do Urano, porque quem cortou o pau dele foi o Crono, o próprio filho, e quem mandou cortar foi Gaia, a mãe e esposa dele. Também do sangue acaba surgindo as primeiras ninfas, que são ninfas relacionadas a
atitudes belicosas, ou seja, a guerra também. Enfim, vai indo, vai indo. Se você quiser ver a continuação da história, eu recomendo você ler o Exíodo, tá bom? Ou se não, eu vou deixar um vídeo aqui, talvez eu deixe no card, pelo menos na descrição, tenho quase certeza que eu vou deixar, que é um vídeo sobre Crono, que dá sequência nessa história, que é pra gente acompanhar o que Crono fez em seguida. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram, que é onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisas referentes ao YouTube, e valeu!